agradecemos, Senhor, e bendizemos o Teu nome, pela Tua fidelidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom na sua vida. Fala aí com essa pessoa que está do seu lado. Põe o dedinho de profeta e diz assim: Deus é bom na sua vida. Gente, vocês precisam crer mais nisso. Porque, de fato, Ele é bom. Amém? Glória a Deus. O Senhor trouxe algo para ministrar nos nossos corações. Algo que Ele tem ministrado já tem um tempo na minha vida. E algo que nós precisamos muito nesse tempo. Nós estamos vivendo dias muito desafiadores, onde a nossa fé ela será cada vez mais provada. Por isso que a palavra diz que quando o Filho do Homem viesse à terra, haveria fé na terra, por causa disso. Mas existe algo que tem minado isso, tem algo que o Senhor quer ministrar nas nossas vidas. Algo que tem nos direcionado, que tem nos movido, mas que tem comprometido muitas vezes o lugar de intimidade com o Senhor. Então eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado: você acredita que Deus irá te pedir alguma coisa que você não consiga fazer? Você acredita que Deus vai te pedir para viver algo que você não consiga passar? Responde aí para Ele. Você acredita nisso? Você acredita que Ele vai te pedir algo, vai te direcionar a fazer algo que você não é capaz de fazer? Não. Eu acho que nem todo mundo acredita nisso não, porque foi muito baixinho. Gente, vocês estão precisando ter mais fé, gente, nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Precisam ser avivados, para vocês acordarem. Eu sei que a gente dormiu uma hora a menos. Amém? O Senhor trouxe algo ao meu coração. Quando Deus fez o homem, Ele nos fez com algo muito latente dentro de nós, que é a necessidade de controle. Todos nós temos uma necessidade muito grande de controle. E ela já é desenvolvida desde a infância. E por que nós temos necessidade de controle? Porque nós temos necessidade de segurança, estabilidade e previsibilidade. Fale para o irmão que está do seu lado. Nós temos a necessidade de controle. Porque nós precisamos de segurança, estabilidade e previsibilidade. Então, quando Deus ele fez o homem, Ele capacitou o ser humano. Quando eu falar homem, gente, estou falando de ser humano, tá bem? Então, quando Ele fez o homem, Ele trouxe isso dentro de nós. Isso é latente dentro de nós. Todos nós nascemos com a predisposição a controle. A gente vê desde as crianças. Se você não dá limite, ela manda em você. Estou mentindo? Então, por quê? Porque já há dentro de nós. Mas existe pai e mãe para educar. Então, já nasce, mas tudo que nasce precisa ser lapidado, precisa ser orientado, precisa ser direcionado da forma certa. A criança aprende a falar perfeito? Não, mas quando ela começa a falar, que já é uma faculdade que ela já traz, uma habilidade que já está ali desde que ela nasce. Mas tem um determinado momento que ela começa a falar, e ela começa a falar errado. A gente vai deixar ela falar errado? Não, a gente ensina a forma certa de falar. A mesma coisa é o controle. Então, todos nós nascemos com a necessidade de controle. Mas só que isso foi comprometido no processo. Quando Deus, lá em Gênesis 1, 26, Ele vai dizer: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Repete comigo. Domínio. Então, Deus deu ao homem o quê? Domínio. Domínio sobre os peixes do mar, domínio sobre as aves dos céus, domínio sobre os animais domésticos, domínio sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela
terra. Então ele deu para o homem domínio, ele colocou dentro do ser humano esse senso de domínio. Quando ele diz que ele fez o homem à imagem e semelhança dele, ele colocou em mim e você algumas características dele que podia ser compartilhada, que nós poderíamos também ter. Alguns traços de Deus que nós teríamos. Por isso que ele diz que ele faz a semelhança dele. Ou seja, quando a criação olhasse para um homem, a criação veria Deus no homem. Por isso que ele nos fez semelhante. E como Deus ele tem o controle de todas as coisas, ele nos fez com essa habilidade de domínio, essa habilidade de controle. E aí eu fui ver o que era domínio. Domínio se refere a poder, a autoridade, comando, controle de uma propriedade, conhecimento sobre algo, podendo indicar também um território, uma área, uma especialidade. Então, está falando de poder, de autoridade e de comando. Então, Deus fez o homem com essa habilidade, Deus fez o ser humano com essa habilidade. E como que funcionava isso no Éden? O homem estava sob o domínio do seu Criador, ele recebia a autoridade de Deus, o comando de Deus, e ele geria, ele direcionava, ele exercia poder e autoridade sobre a criação. Então era assim que funcionava. Deus tinha o domínio sobre o ser humano tinha domínio sobre aquilo que Deus criou, sobre a criação. Era perfeito, o homem recebia de Deus toda a orientação, e aí ele fazia. Aí a criação se sujeitava à obediência ao homem, porque o homem estava sujeito à obediência a Deus. Mas aí, gente, um belo dia, a criação chega para Eva, a qual deveria estar sujeita, e não estava, e sugere ela para comer a árvore do bem e do mal. E aí o pecado entra. E quando o pecado entra, esse princípio de controle estabelecido por Deus, ele se desfaz. Ele é corrompido, ele é comprometido. Então agora o homem já não estava mais sob o domínio do Criador como antes. Ele acha que ele já não dependia mais de Deus. Ele já não dependia tanto de Deus que ele pecou, fez roupa para eles mesmos e ainda se escondeu. Então ele começa agora a achar que a vida dele poderia existir sem o direcionamento, sem o controle, sem a autoridade e o poder do seu Criador. E isso, gente, nós herdamos de Adão e Eva. Isso veio perpetuando sobre nós. Então, quando o pecado chega, nós saímos do lugar que nós deveríamos estar e passamos para o lugar de autocontrole. Nós achamos que nós podemos direcionar as nossas vidas. Nós achamos que nós podemos controlar alguma coisa. Principalmente as mulheres. Desculpa, eu sou mulher. Mas nós precisamos cada vez mais buscar o fruto do Espírito. Porque a auxiliadora é uma função muito importante. Eu já fui auxiliar, já tive auxiliar e a gente sabe. O auxiliador ela tem que sempre estar pronto para fazer, pronto para ouvir, pronto para entender, para discernir, para agir. Então, Deus nos fez assim, mas como eu disse no início da criança, nós precisamos ser lapidadas. Nós precisamos ser moldadas pelo Espírito Santo, para que esse domínio nosso de controle, de agilidade, de autoridade e de poder de ajudar, de interferir, de direcionar, de ver o que muitas vezes o homem não vê, precisa ser direcionado pelo Espírito novamente. Porque nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então agora, o que é que nós queremos? Nós queremos controlar nós mesmos, queremos controlar o outro e às vezes até Deus. Nossa, pastor, quantas orações a gente chega para Deus e fala assim... Gente, a gente tem que agir com autoridade, é com o demônio, é com o diabo, não é com Deus. Deus, olha, faz isso agora. Como se Deus estivesse sujeito a mim e a você, não está. Ele não está. Deus tem vontade própria, deixa eu te falar. E que bom que Ele tem. E a vontade dele é o que, igreja? Boa,
agradável e perfeita. Que bom! Então Deus tem vontade. E o que é que Ele quer trazer para nós? Ele quer destruir na nossa mente, nessa manhã, a ilusão de que nós temos controle de alguma coisa. Nós não temos controle de nada. Fale para o irmão que está do seu lado. Nós não temos controle de nada. Você já perdeu. Quando que você perdeu? Quando você disse assim, o Senhor é o Senhor da minha vida. Você saiu do lugar que o pecado nos levou. O pecado nos levou a achar que nós poderíamos controlar nós mesmos, controlar o outro e controlar até a Deus, o Criador. Porque foi isso que Satanás fez lá na presença. Ele estava lá no jardim de Deus. E ele fez isso, sabe o que era que ele queria, irmãos? Ele queria estar acima de Deus. Ele falou assim, não, eu quero controlar Deus. Eu quero exercer autoridade sobre Deus. E muitas vezes o Senhor tem ministrado muito no meu coração, que muitas vezes, sem perceber, nós estamos nesse lugar. De achar que nós temos controle de alguma coisa. De achar que a gente pode mudar alguma coisa. Ilusão vai falar de uma falsa percepção da realidade. Um engano dos sentidos e da mente. Que faz algo parecer que é verdade, mas não é. Você não pode controlar nem eu nem você. Nós não podemos mudar nada. E esse lugar de falso autocontrole que o pecado nos levou, gerou em nós algumas fortalezas. E que o Senhor quer desconstruir em nós todos os dias. A primeira é a incredulidade. O que levou Adão e Eva a desobedecer a Deus foi a incredulidade. Ele não creu na palavra. E porque muitas vezes a gente quer estar no controle, porque muitas vezes a gente não quer ouvir a Deus, porque muitas vezes o que Deus fala com a gente não é aquilo que a gente quer. E a gente entra nesse campo de incredulidade. Incredulidade, medo, insegurança. Será mesmo que Deus vai fazer? Será mesmo que Deus falou comigo? Aí vem a dúvida, vem o orgulho. Deixa eu te falar, orgulho é gerado por raiz de rejeição. E o que é orgulho, pastora? É uma fortaleza que nós criamos, uma autodefesa, porque eu não quero me machucar mais, eu não quero me ferir mais, então eu me torno inacessível, eu me torno orgulhoso, eu me torno altivo, porque nem Deus mais me acessa. Porque quem sabe Deus também vai me ferir como todos me feriram. Então é esse lugar que nós entramos. O lugar de frustração, de autossuficiência. Eu posso, eu sei, eu vou fazer. E às vezes nem pergunta, nem pede um direcionamento a Deus. O lugar de autoritarismo. Eu confundo a autoridade que eu tenho com autoritarismo. E isso tudo vai nos levar a uma autodestruição. Nós destruímos a nossa mente, nós destruímos o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso físico, o nosso espiritual. Tudo é comprometido. Por quê? Porque nós estivemos nesse lugar. E não só isso, comprometeu todos os relacionamentos. Porque muitas vezes a gente não tem paciência para esperar um direcionamento de Deus. A gente está diante de uma circunstância, a gente vai e faz. Só que Jesus, ele entra na história. Jesus, ele entrou na história e ele mudou tudo. E tem uma palavra hoje que o Senhor vai nos ensinar. Como, pastor, o que é que eu faço para sair desse lugar? Ei, se você nessa manhã está dizendo assim, eu não tenho autocontrole, eu não estou nesse lugar, você está mentindo para você mesmo. Porque é algo que o Espírito Santo está me confrontando. Eu não posso compartilhar tudo, mas é algo que Ele está me confrontando no nível espiritual mesmo. Porque às vezes a gente ouve tanto a Deus, a gente anseia por tanta intimidade com Deus, que a gente também pode chegar num lugar em que a gente não quer ouvir os outros. Então a gente precisa ter cuidado. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem controle de tudo. Então tem uma palavra que vai ministrar no nosso coração, ensinar atitudes que nós precisamos ter para desconstruir essa ilusão que está na nossa mente. Nós não podemos mudar nada.
Está lá em Mateus 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, a partir do versículo 22. Que vai dizer assim: logo a seguir, Jesus fez, e algumas versões diz Jesus ordenou, que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, já estava longe a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fale com o irmão que está do seu lado. O vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, lembra que eu falei com vocês que o autocontrole nos leva aí para esse lugar de medo? Gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então disse Pedro: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro desceu o barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pai, essa é a tua palavra. Continua ministrando no nosso coração de uma forma poderosa. Pai, encontra aqui nessa manhã, em nome de Jesus, mentes acessíveis à tua palavra, que não seja, ó Pai, as palavras da minha boca, mas seja do Senhor, para penetrar nos nossos corações, ó Pai, para mudar a mente, porque é na mentalidade que tudo acontece, ó Pai, nos tira do lugar raso, nos tira do lugar, ó Pai, da autossuficiência, nos tira do lugar, ó Pai, do autocontrole, que nós possamos nessa manhã ser confrontados, transformados, salvos, libertos, ó Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E essa história de Pedro tem algo para nos ensinar a respeito disso. E a primeira coisa que nós precisamos buscar para que nós venhamos a desconstruir a ilusão do controle é sermos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós entendemos que nós precisamos voltar para estar debaixo do controle, do domínio, do governo, porque nós entregamos a nossa vida para Ele, dizemos que Ele é o nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, Ele precisa governar a nossa vida. E como que a gente faz isso hoje, pastora? Com o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando você creu em Jesus, a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, que a vida dele passou a existir dentro de você. Agora existe alguém que te direciona, existe o Espírito Santo que te conduz, existe o Espírito Santo que vai te direcionar em todas as coisas. Ele vai dizer o que precisa mudar em você, ele vai dizer aquilo que você precisa fazer, as decisões que você precisa tomar, as escolhas certas que você precisa fazer. Então ele vai te direcionar. E é interessante que nessa história, Jesus deu uma ordem aos discípulos, pediu a eles que eles entrassem no barco e eles fossem para o outro lado. Existia uma ordem, existia uma direção dada pelo próprio Jesus. E aí, enquanto os discípulos estão indo, Jesus está lá no monte orando sozinho. Só que, deixa eu dizer para vocês, isso foi depois da multiplicação. Ele alimentou toda a multidão, mandou a multidão embora e ele estava no monte. E a Bíblia vai dizer que no cair da tarde, então isso era durante o dia, talvez depois do almoço, não sei, a Bíblia não diz, mas no cair da tarde, o vento já começou a ser contrário, as ondas já começou a balançar o barco, já começou a ir contra o barco. E é nesses momentos da nossa vida que nós precisamos olhar para nós e ver que existe uma ilusão de controle. A gente acha que a gente está no controle de tudo. Quando tudo vai bem, está tudo certo. Mas quando as coisas não vão bem, como é que nós agimos?
A quem é que nós recorremos primeiro? Com certeza os discípulos já tinham passado por tanta tempestade. Ele diz assim, a gente vai vencer mais uma. Mas a Bíblia diz que o vento era contrário, isso era no cair da tarde. E Jesus está orando, e Jesus permanece orando. Jesus permanece lá com o Pai. Jesus permanece lá no lugar dele. Mas eu acredito que de longe Jesus avistava o que estava acontecendo com os discípulos. Ei, deixa eu te dizer nessa manhã. Talvez você esteja aqui, você esteja dizendo isso, pastora, talvez seja fácil para a senhora dizer a questão de controle, mas porque a senhora não sabe da minha vida. Ei, deixa eu te dizer, Jesus está aqui, Ele sabe da sua vida. Antes mesmo da tempestade acontecer na sua vida, Jesus já sabia. Porque Jesus já sabia que os discípulos iam passar por isso. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente e Ele sabe de todas as coisas. Então Ele sabe o que você está passando. Ele sabe antes mesmo de você passar. Se a Bíblia diz que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe aquilo que a gente vai falar, imagine aquilo que a gente vai passar. Então nessa manhã, o Espírito Santo quer te encorajar, você crer que Jesus está te vendo. Jesus não está omisso ao que você está vivendo. Porque naquele momento, Jesus não estava com eles. Mas eles estavam lá e Jesus, com certeza, estava vendo de longe o que estava acontecendo. Jesus estava observando. Mas deixa eu te falar, todo desafio, toda tempestade, ela serve para forjar em nós um princípio de confiança. Porque se eu não preciso ser provada na minha confiança com Deus, eu nunca vou saber o nível de confiança que eu tenho nele. Quando Deus pediu para Abraão o filho dele, era porque Deus não sabia a fé de Abraão? Não, era porque Abraão precisava saber o tamanho da fé que ele tinha. Então, quando tem muitos desafios, muitas tempestades, que o Senhor nos leva a viver, é para Ele nos trazer essa consciência de filhos, qual é o tamanho da nossa fé, qual é a medida da nossa confiança no Senhor. Você está na tempestade, você está no problema, você está na dificuldade, e o que é que tem saído da minha e da sua boca? É murmuração? Ou nós declaramos, não, eu tenho fé, eu reconheço, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele é poderoso, porque Deus abriu o mar, Deus ressuscitou mortos, Deus curou, Deus pode fazer, Deus pode transformar, Deus pode libertar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então o que é que tem saído? Porque quando você se posiciona nesse lugar, você está dizendo, ei Senhor, eu sei que o controle da minha vida não é meu, é do Senhor. Mas quando nós não estamos nesse lugar, nós tentamos fazer do nosso jeito. Nós tentamos fazer na força do nosso braço. Quando Deus falou para Abraão, estou olhando o horário, gente, que daria um filho para ele não falou para Sara, você acredita? Porque a fé estava nele. O pai da fé era ele. Ei, homem, deixa eu te falar. Deus tem grandes coisas para te revelar, que está no coração dele para você. Mas se posiciona nessa manhã como homem de fé. Porque a medida da tua fé vai te levar à medida de coisas extraordinárias, daquilo que Deus vai revelar, de coisas ocultas que você ainda não sabe, ao teu respeito, à tua vida, à tua família, aquilo que Ele tem para ti. Porque Ele falou para Abraão, Ele falou assim, ei, não hei de esconder de Abraão aquilo que eu vou fazer. Aí Ele contou que Ele ia destruir. Aí depois Ele chega para Abraão e diz, ei Abraão, você vai ter filhos, eu vou te dar um filho. Porque homem é menos ansioso do que mulher. Então, homem, se eu fosse vocês, eu se posicionava hoje mesmo. Porque se Deus fala com a gente é ansiosa. Vamos entregar ao Senhor hoje toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém, mulheres? Glória a Deus. Mas tem coisas que Deus quer revelar a vocês, homens. Porque
Vocês vão saber esperar o tempo. Vocês vão saber esperar o processo. Vocês vão saber fazer com agilidade, com lógica, racionalidade. Porque nós mulheres somos movidas por emoção. Nós somos movidas por sentimentos. Que não é errado, foi Deus que fez. Mas precisa do equilíbrio do espírito. Como vocês, homens, precisam ser ativados nesse nível de fé, de ousadia. Você vai olhar vários homens na Bíblia. Noé, podemos falar aqui vários, Moisés, homens, despertem para isso, chegou o tempo. Chegou o tempo de Deus levantar homens cheios do Espírito, cheios de autoridade, onde Ele vai chegar para você em sonho e vai te dizer, ei filho, eu quero fazer isso, isso e isso. Ei filho, eu quero te usar de maneira extraordinária para marcar uma geração. Ei filho, eu estou te chamando para você se posicionar na torre de vigia e deixar eu te dar a visão que eu tenho para ti. É nessa manhã o Senhor quer te chacoalhar para isso, homem. É esse lugar que o Senhor tem. É esse lugar que Ele quer que você esteja. Amém? Ai, Jesus, vamos voltar. Então, Pedro estava ali. Os discípulos estavam desesperados. Só que Jesus ainda fica orando, pastor Délio. Olha aqui, gente. Vai dizer que ele ficou orando até... Ai, meu Deus do céu. Até entre 3 e 6 horas da manhã. É porque tem outro nome ali na Bíblia. Então, a 4ª vigília da noite. Era isso mesmo, gente. Então, Jesus ficou, gente, durante o dia, passou a tarde, e o discípulo lá na peleja. O vento contrário, balançando o barco para lá e para cá, correndo o risco de ser naufragado, e Jesus está lá orando. Aí quando chega a 4ª hora da vigia, entre 3 às 6 horas da manhã, aí Jesus fala assim, agora eu vou. E sabe por que Jesus foi? Deixa eu te contar. Esse está o manto está aqui. A 4ª hora da vigia representa o último turno de guarda no tempo de Jesus. Corresponde aproximadamente o período de 3, 6 horas da manhã. No momento em que o ser humano já está no limite da sua exaustão. E aí ele está pronto para a intervenção divina. É nesse momento, é nesse lugar que Deus quer nos levar. Foi nesse momento, pastor Délio, que Jesus falou assim, ei, agora eles estão prontos. Agora eles estão preparados para viver aquilo que eu tenho. E aí Jesus chega. Quando eles avistam de longe, ao medo, do autocontrole. O que é que um fantasma vai fazer, gente? Fala para mim. Nada. Qual mal que um fantasma vai fazer? Eles começam a ficar com medo e dizem, é um fantasma. Começam a ficar desesperados. Ei, o que é que está te assustando? O que é que está te distraindo? O que é que está tentando tirar o teu foco? O que é que está te causando medo? O que é que está te paralisando? É o quê? Entrega para Jesus hoje. Fala, Jesus, eu estou com medo mesmo, eu estou com medo disso, disso, disso. Fala para Ele. Porque eles falaram, Senhor, a gente está com medo, porque a gente acha que é um fantasma. Aí Jesus fala assim, ei, não é não, sou eu, não tenho medo. Porque o autocontrole, quando a gente entende e a gente descobre que a gente não tem, ou que a gente acha que a gente perdeu, aquilo que a gente não tinha, a gente entra para esse lugar de frustração, de medo. E aí o Senhor quer nos tirar desse lugar nessa manhã. E Ele fala assim, não sou eu, não tenho medo. Não tenham medo. Então, a primeira coisa, eu preciso ser direcionada pelo Espírito Santo, para que Ele me diga onde eu vou, porque se Ele estiver comigo, se Ele me direciona, aquilo que acontecer, eu vou ter convicção de que Ele está no controle e Ele vai intervir na hora certa. Por isso que eu preciso ser guiada por Ele. O segundo aprendizado que a gente tem aqui, saiba que as coisas não acontecem no meu tempo, nem no seu tempo, nem do meu jeito, nem do seu jeito. Fale para o irmão que está do seu lado. As coisas não acontecem no seu tempo,
nem no seu jeito. Posso ouvir um amém, igreja? Quando você entende isso, isso te faz tirar essa ilusão de que o controle está na sua mão, de que você tem controle de alguma coisa. Então eu contei para vocês que foi desde durante o dia, até 3, 6 horas da manhã, que Jesus chegou. Mas Jesus sabia a hora certa, eu e você não sabe. Porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe aonde nós vamos chegar. E Deus gosta quando a gente acha que a gente tem controle e a gente chega no limite e diz assim, eu não tenho controle de nada. Aí Ele fala assim, agora está na hora. Agora eu posso fazer. E sabe por que Ele pode fazer? Porque a gente não vai ter intervenção humana. A glória não vai ser nossa. Não vai ser mérito nosso. A gente vai entender a nossa limitação humana. Que é o que aconteceu com Pedro. Pedro todo ousado. Eu admiro a ousadia de Pedro. Mas ainda não era lapidado pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Você pode ser ousado. Mas precisa ser lapidado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos saber que as coisas não acontecem no nosso tempo. Por quê? Filipenses 4, 6, 7 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo assim, não fique ansioso por nada. Fale com o irmão que está do seu lado. Não fique ansioso por nada. E nada é nada. E ele ainda continua. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração, suplicação de graça. E quando você entende que você não tem o controle de nada, que você ficar ansioso não vai mudar nada, e você entrega para Ele e diz assim, Senhor, meu coração está aflito por isso. Senhor, eu estou preocupado com isso. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo. Seja sincero, Deus não se importa, porque Deus conhece a sua humanidade. Então seja sincero com Ele. Quando você diz isso, esse versículo vai dizer que a paz dEle, que excede todo entendimento, vai inundar a minha mente e o meu coração, o seu coração e a sua mente. Por quê? Porque você entregou o controle que não era seu, que você achou que era para Ele de fato. Então por que, pastora? O que é que eu faço para não andar ansioso? Você vai orar e vai dizer assim, Senhor, eu te entrego o controle que eu acho que eu tenho, que eu não tenho. Eu te entrego essa minha preocupação, eu te entrego tudo, mas a tua palavra, você vai estar orando, ele vai estar respaldado. Mas a tua palavra diz que quando eu faço isso, que eu vou diante do Senhor, entregando a ti as minhas preocupações, a minha ansiedade, os meus problemas, as minhas dificuldades, a tua paz, que excede todo entendimento, vai inundar a minha mente e o meu coração. Ei, o Senhor quer te curar de ansiedade, para você parar de tomar medicação. Ei, Ele veio buscar uma igreja curada, Ele tem interesse que nós tenhamos vida e saúde. E a palavra nos cura. Você precisa ir com fé, com confiança. Amém? Você precisa crer nisso. Então, primeira coisa, você vai entender, olha, eu não tenho controle de nada, Jesus. Está tudo na tua mão. O Senhor é o Senhor da minha vida e eu vou dormir em paz. Porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. A palavra diz que Ele dá os seus enquanto... Então, dorme, irmão. Dorme e deixa Ele fazer. Se aquieta, não. Não se aveste, não. É igual mineiro, se aveste, não. Baiano, né? Se aveste, não. Entrega a Ele um controle que a gente não tem. Porque a gente entra em depressão, porque a gente entra em ansiedade, porque a gente está com a ilusão de que a gente tem o controle de alguma coisa. E quando a gente entende o que a palavra diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não andeis aflitos. Com o quê, pastora? Com nada. Por quê? Porque quando você se coloca nesse lugar, o Espírito Santo vai cuidar de encher a tua mente, o teu coração de paz, e você vai dormir. Você, em paz eu me deito e logo adormeço, porque o Senhor me faz dormir tranquilo. Por quê? Porque Ele está cuidando de tudo. Aleluia! Glória a Deus! Ele cuida de tudo. Então seja direcionado pelo Espírito Santo. Saiba que as coisas não acontecem do teu tempo, nem do teu jeito. E entenda que nada está fora da visão de Jesus. Então Jesus estava de lá, olhando, orando, dizendo, Pai, ó, na hora certa. E deixa eu te falar, até Jesus obedece o Pai. Fica a dica, hashtag fica a dica. O demônio também obedece. Então, né? Preciso completar a frase.
E aí estava tudo sobre a visão, e com certeza, isso sou eu, não está na Bíblia. Jesus estava dizendo assim, pai, qual é o momento que eu vou intervir nisso aí? Talvez seja isso que ele está conversando com o pai agora. E com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo está aqui, Jesus está no céu. Amém? E o Espírito Santo está aqui, e talvez o Espírito Santo está dizendo assim, e aí, Jesus? Qual é a hora da intervenção? Aí ele fala assim, meu filho, quando ele entender que ele não tem o controle. Porque quando ele deixar livre e entender que ele não tem o controle, aí a intervenção divina vem. Porque ele já vai estar exausto. Ele vai dizer assim, não sou eu mesmo, não, Senhor. É o Senhor, eu reconheço que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu reconheço que desde a antiguidade não se viu, olho não ouviu, um Deus além de Ti que trabalha por aqueles que Te esperam. É nesse lugar que Ele quer nos levar nessa manhã. Aí quando a gente se coloca nesse lugar, aí Ele diz assim, agora eu faço. Agora eu vou agir, agora eu vou salvar, agora eu vou curar, agora eu vou transformar. Entenda que nada está fora da visão de Jesus. Os discípulos já haviam feito tudo que eles achavam que poderia. E Jesus entrou na história. Tenha convicção e confie na direção dada. Mateus 14, 28, no versículo 28 e 29, vai dizer que Pedro, todo cheio de ousadia, mas também havia dúvida no coração de Pedro. Deus estava meio que desafiando Jesus naquela hora. E assim, muitas vezes, a gente faz nas nossas orações com Deus. Se Tu, Senhor. E o que é que mais a gente desafia Deus é quando a gente pede sinal do sinal. Se o Senhor está no controle disso, o Senhor vai fazer isso. Olha a gente mandando em Deus. O Senhor vai fazer isso. Ei, filho maduro, não precisa de confirmação. Se você conhece a voz, não precisa que Ele confirme. Só obedece. Só vai. Se você ainda precisa de sinais, se você ainda precisa que se for Ele que está falando, faça alguma coisa. Ei, sonde e diga assim, olha, eu preciso crescer espiritualmente, porque eu ainda estou neófito. Porque o filho maduro, ele só ouve e vai. Ei, o seu filho, ele não fica dizendo assim, será que meu pai está mandando eu tomar banho? Será que meu pai está mandando eu ir para a escola? Será? Não, ele já sabe. Você nem precisa estar, basta você ligar, ele já conhece a tua voz. Se você estiver aqui, ele estiver lá, ele já sabe o teu comando. Então a gente precisa ir para esse lugar. Se você não está nesse lugar, hoje eu te convido a estar nesse lugar. E aí Pedro, todo cheio de ousadia, ele fala assim, é Tu mesmo, Senhor? Manda eu ir ter contigo sobre as águas. Mas mesmo com essa ousadia, mesmo com a dúvida, Pedro espera um comando de Jesus. Ei, espera um comando. Espera uma direção clara. Não vai sem Ele te mandar, não. Não faz sem Ele te dizer para fazer, não. Mesmo que você tenha ousadia. E aí Pedro diz, manda ir ter contigo. Aí o que é que Jesus disse? Vem. Vem, Pedro. Vem. E aí Pedro, todo animado, todo empolgado, como um dominante, influente. Pedro devia ser influente também. Quem entende perfil comportamental está sabendo o que eu estou falando. E aí Pedro sai do barco. E muita gente prega que Pedro tirou os olhos de Jesus. Pedro não tirou os olhos de Jesus. Pedro sai do barco. E aquilo que ele pediu para Jesus fazer, Jesus fez. Pedro falou assim, Jesus, me manda ir ter contigo. Aí Jesus falou, vem. Mas como, Pedro? Andando sobre as águas. Porque eu quero viver o extraordinário. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero experimentar disso, Jesus, se for o Senhor. Aí Jesus manda e Pedro vai andando. Só que chega um determinado momento. Gente, Pedro estava num lugar extraordinário. Ninguém andou sobre as águas. Ninguém viveu o que Pedro viveu. Pedro estava ali andando. Imagine, gente, eu fico imaginando. Imagine você andando sobre as águas, gente, sem nada. E o mar revolto, olha, deixa eu te contar, a tempestade ainda não tinha cessado. A tempestade ainda não tinha cessado. Foi na tempestade mesmo que Pedro foi. Porque Jesus, quando Ele te direciona, Ele garante mesmo no meio da tempestade que Ele vai estar contigo, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te direcionar em todas as coisas. Só precisa você ter fé. Porque o problema de Pedro foi que faltou fé em Pedro. A gente prega, já vi várias pregações, tirou, não tirou. Faltou fé. Mas faltou fé quando? Desde que ele saiu do barco. Porque ele falava assim, se for o Senhor, vai ter fé, gente. Ele deveria, se ele tivesse fé, ele dizia, Jesus, eu sei que é o Senhor.
E eu vou até ir contigo andando. Não tem dúvida. Quando a gente tem fé, a gente não tem dúvida. Se a gente tem dúvida, a gente não tem fé. E se a decisão causa dúvida, não é uma direção de Deus, é uma vontade de nós. Porque ali foi uma vontade de Pedro. Pedro queria ir para ver se fosse Jesus, para testar Jesus. Então o que aconteceu? Quando Pedro começou a andar, Pedro começa a focar nas circunstâncias. Pedro começou a focar no vento. Pedro começou a dizer assim, meu Deus, imagina o Pedro falando assim, e agora? O vento está forte, eu estou andando sobre o mar, mas a tempestade ainda não passou. Eu estou andando sobre o mar, e se esse vento me derrubar? Pedro começou a andar ansioso, Pedro chegou no lugar da ansiedade. Pedro deixou de confiar. E quando Pedro entra nesse lugar, ei, se você está nesse lugar nessa manhã, o Espírito Santo quer te tirar desse lugar. Porque nós não andamos pelo que nós vemos, mas pelo que cremos. Não é a tempestade que determina, é quem nos deu o comando, é quem nos chamou, é quem está nos direcionando, é quem está conosco. E naquele momento de desespero de Pedro, quando ele começa, o texto vai dizer que Pedro começou a ver a força do vento. No versículo 30, reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Ei, o que afundou Pedro foi o medo. O que é que você tem medo nessa manhã? O medo pode te afundar. Porque o medo neutraliza a nossa confiança. Paralisa a nossa fé. E nos limita de viver coisas extraordinárias. Então não deixe que o medo, e aí nesse momento, Pedro, quando ele se vê no medo, ele começa a clamar, salva-me, Senhor. E aí Jesus, prontamente, eu achei excelente. Jesus está pronto, gente, pronto a te servir, a te ajudar, a te proteger, a te guardar, a te tirar dessa realidade. E prontamente Jesus estende a mão e toma Pedro pela mão. E o que é que ele diz para Pedro? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque ele achou que ele tinha controle. Ele achou que naquele momento que ele estava andando, era ele que estava fazendo isso. Ei, deixa ele direcionar tudo. Coloca a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Jesus está sempre pronto para agir diante da nossa limitação humana. Mas para Ele agir na nossa limitação humana, a gente precisa reconhecê-la. E foi o que Pedro fez naquela hora. Pedro reconheceu que ele tinha medo. Pedro reconheceu que ele foi paralisado pelo medo, pelo vento forte, pela tempestade, pelas circunstâncias. Ei, qual é a circunstância que está te parando? Qual é a circunstância que está paralisando a tua fé? Qual é a circunstância que está te deixando, tirando do lugar de crer em que Ele pode fazer, de confiar nele como uma criança? Quando Jesus disse que nós precisávamos ser como crianças, é porque a criança, ela crê, ela confia sem duvidar. A criança, ela se lança, a criança acredita. Ei, comece a falar com o Senhor agora. Espírito Santo, eu te entrego o controle da minha vida, o controle que eu achei que eu tinha e eu não tenho. Comece a falar com Ele, comece a entregar a Ele essa preocupação, porque a palavra diz que Ele quer encher a tua mente, Ele quer inundar a tua mente, o teu coração de paz, te tirar desse lugar de ansiedade que tem te corroído por dentro, esse lugar de depressão, esse lugar onde você não dorme mais, esse lugar onde você não tem paz, nesse lugar onde sua mente é bombardeada por questionamentos, é bombardeada por perguntas, é bombardeada por dúvidas, que tem minado a tua fé. Se coloque de pé no seu lugar, mas se coloque nesse pensamento, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, deixando que o Espírito Santo continue ministrando na sua vida.
Porque, pastora, nós precisamos deixar que o Espírito Santo destrua em nós a ilusão do controle. Porque isso nos leva para um lugar de medo. Porque todas as vezes que nós achamos que nós perdemos o controle, nós somos atingidos por circunstâncias que nos paralisam. E o Senhor quer te tirar desse lugar de paralisia. O Senhor quer ativar a tua fé, o Senhor quer te dar ousadia. 2 Timóteo 1,7 vai dizer, porque Deus não nos deu espírito de covardia, Deus não nos deu espírito de medo excessivo. A palavra está dizendo que Deus não te deu um espírito de medo, Deus não te deu um espírito de ansiedade, Deus não te deu um espírito de depressão. Não é isso que Ele tem para você. Ele tem para você um lugar de paz. Que paz é essa, pastora? Que excede todo entendimento, que independe das circunstâncias. Ele vai dizer, a palavra vai dizer que Ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, ou seja, de domínio. De domínio sobre o quê, pastora? Sobre as minhas emoções. Você, o Espírito Santo que está dentro de você, Ele te dá domínio nessa manhã. Ele te dá poder nessa manhã para você silenciar toda voz contrária, que não é a do Espírito Santo na sua mente. O Espírito Santo nessa manhã, Ele te dá poder para você silenciar todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o amor de Deus já foi derramado dentro do seu coração, no dia que você entregou a sua vida para Jesus. E o Espírito Santo está te curando nessa manhã. O Espírito Santo está te tirando desse lugar. O Espírito Santo está fazendo coisas novas na sua vida. Ele está ampliando a sua visão. Ele está te tirando do lugar que te limita. Ele não só nos deu um espírito de poder, mas de amor e moderação, equilíbrio. O amor dele já está dentro de ti. O poder dele já está dentro de ti. E o domínio do Espírito Santo já está dentro de ti. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos. Ele te tirará dessa realidade. Jesus está fazendo contigo igual Ele fez com Pedro naquele dia. Você que está aflito, você que chegou nesse lugar angustiado, você que porventura está nos assistindo e o seu coração está aflito, cheio de ansiedade, cheio de preocupação. Ei, Ele está tomando a tua mão nessa manhã. Ele está te tirando desse lugar. Ele está dizendo, ei filho, ei filha, eu quero derramar sobre a tua mente de forma abundante a minha paz que excede todo entendimento. Ei filho, ei filha, chega de carregar o fardo do controle. O controle não é teu. Entrega para mim esse fardo, porque o meu fardo é leve. Eu troco contigo nessa manhã. Ele te toma pela mão. Ele está dizendo, ei, eu não perdi o controle. Ei, me deixa fazer. Se rende a mim. Se prostra diante de mim, reconhecendo a minha soberania, reconhecendo o meu senhorio, reconhecendo o meu governo, reconhecendo que se você é mau, sabe dar boas coisas para os seus filhos. Ei, muito mais eu tenho boas coisas para dar para ti, que sou perfeito, que sou imutável, que sou soberano. Eu me importo com a sua dor, eu me importo com os seus problemas, mas entrega ele para mim nessa manhã. Para que haja a minha intervenção, eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que você confie em mim. Eu preciso que nessa manhã você decida se colocar nesse lugar, para que eu possa intervir, para que eu possa fazer. Quando Pedro assumiu a limitação dele, que ele tinha medo, ei, Jesus, salva-me. Nesse momento ele viu a intervenção de Jesus. Ei, se coloca nesse lugar nessa manhã, porque Ele quer cuidar, Ele quer revelar para você o quanto Ele cuida de ti. Ele não perdeu o controle.
Ele só está te ensinando que o controle não está sobre as suas mãos. Ele é Pai, mas Ele é o Pai perfeito. Ele é o Pai imutável. Ele é o Pai bom, que sabe dar boas coisas aos seus filhos. E pela sua riqueza, da sua glória, Ele supre todas as nossas necessidades. Ei, entrega para Ele o controle. Você aprendeu nessa manhã que o controle não é seu. Entrega para Ele. A ilusão do controle tem pesado. A ilusão do controle tem te desgastado. A ilusão do controle tem tirado o teu sono. Tem te feito se encher de antidepressivos. Ei, o remédio para você nessa manhã é entregar a Ele a tua preocupação e pedir para Ele, clame a Ele, assim como Pedro, salva-me. O seu clamor nessa manhã é dizer: ei, me dá a tua paz que excede todo entendimento. Ei, me ensina a confiar em Ti. Senhor, eu ainda não sei, eu ainda não consigo confiar em Ti como eu preciso. Me ensina, assuma a sua limitação humana, para que você experimente da intervenção divina na sua vida. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ei, deixa o poder dele operar em ti nessa manhã. Venha o que vier, irás prover de novo. Creia, cante isso com fé, Creio em Ti, confiando no Deus Todo-Poderoso, que é aquele que você serve. A circunstância não determina, irás prover de novo. é a sua fé. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Aleluia. Não saia daqui sem ter um posicionamento nessa manhã. Homens, Deus te chamou para ser grandes homens de fé. Toma posse disso nessa manhã. Isso não estava na pregação, mas é a mensagem que o Senhor quer trazer especificamente para os homens. Deus quer liberar um nível de fé diferente para essa geração de homens que está nos assistindo, amém? Mas eu não podia encerrar esse culto sem fazer 2 orações. Para estar nesse lugar de confiança, eu preciso conhecer em quem eu vou confiar. E eu gostava de saber se aqui no nosso meio tem alguém que a palavra tocou no teu coração, a palavra ministrou no teu coração, e você quer experimentar disso, você quer viver
Pedro sabia quem era Jesus, mas ele experimentou algo extraordinário quando ele estava perto de Jesus. Quando ele se deixou que Jesus tomasse ele pela mão e direcionasse ele naquele momento. Então eu gostava de saber se no nosso meio tem alguém aqui no nosso meio que ainda não declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, que ainda não entregou a sua vida para Ele, não entregou o controle da sua vida, ainda não teve essa decisão. Mas o Senhor, o Espírito Santo está ministrando no teu coração. Ei filho, ei filha, deixa eu ter o controle, deixa eu direcionar, porque eu tenho algo melhor para você do que você tem vivido até hoje. Se tem alguém no nosso meio que nessa manhã decide fazer esse posicionamento, levante suas mãos onde você estiver. Diga assim: Senhor, nessa manhã eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu quero experimentar do que a Tua palavra diz, que o Senhor cuidará da minha vida, direcionar todas as coisas. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que decide dizer assim: Senhor, o controle é Teu. E eu quero que o Senhor direcione a minha vida em todas as coisas. Tem alguém? Tem alguém aqui no nosso meio que você andou nos caminhos, você já entregou a sua vida para Jesus, mas no percurso da sua vida, por algum motivo, você se afastou dele, você se esfriou na fé. As circunstâncias te levou para distante dele, mas nessa manhã ele te trouxe aqui e você quer novamente fazer um compromisso com ele e dizer: Senhor, eu volto para os teus passos, eu volto para a casa do Pai. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus nessa manhã? Quer voltar para os caminhos do Senhor? Tem, gente? Se tiver, levante uma de suas mãos onde você estiver. Se não tem, é sinal de que todo mundo é cristão nesse lugar. É sinal de que todo mundo já conhece Jesus. É sinal de que todo mundo já entregou a sua vida para Ele e Ele tem o controle da sua vida. Que esse compromisso ele possa ser renovado nas nossas vidas todos os dias. Essa convicção de que Ele tem o controle da nossa vida precisa estar latente na nossa vida todos os dias. Porque os dias são maus. E a palavra diz que basta cada dia o seu mal. Mas longe dele é mais difícil. Sem Ele é mais difícil. Sem Ele a tempestade, ela nos destrói. Mas com Ele a tempestade nos fortalece. A tempestade forja o nosso caráter. A tempestade nos torna mais confiante naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Pai, nós te agradecemos. Comece a agradecer ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida. Comece a agradecer ao Senhor pela palavra que Ele liberou sobre a sua vida nessa manhã. Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Oh Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, é digno da honra, toda a glória. Pai, nos tira do lugar do controle mesmo, Senhor, controle que nós não temos, ó Pai, mas que é o Senhor que tem nas nossas vidas. Por isso a minha oração, ó Pai, nessa hora, é para que o Senhor nos traga, ó Pai, a consciência, nos traz a consciência de que o controle da nossa vida está em tuas mãos. O Senhor é aquele que rege todas as coisas, o Senhor é aquele que governa todas as coisas, o Senhor é cuida de todas as coisas. Que a tua paz, que excede todo entendimento, possa, ó Pai, inundar a nossa mente e o nosso coração, e a nossa confiança no Senhor seja restaurada e renovada em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas, guardados, ó Pai, debaixo da tua mão poderosa, nos guardando, nos livrando de todo o mal, e nos surpreende, ó Pai, nessa semana, que seja uma semana recheada da graça, do favor, da bondade do Senhor nas nossas vidas, na vida de cada família, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e você que está nos assistindo.
nós te esperamos aqui. Nós teremos culto às 19 horas. Vem estar conosco. Deus tem uma palavra poderosa para ministrar também no teu coração. Deus te abençoe.